Deus abençoe a sua vida. Que bom podermos estar aqui novamente nesse canal para compartilhar a palavra de Deus. O nosso desejo é que o Senhor Jesus edifique e fortaleça a sua vida através das Escrituras Sagradas. Nosso assunto nessa série é o Espírito Santo, Deus em nós. Recordando que na primeira aula nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, cuja ênfase foi a necessidade de nós conhecermos mais e melhor a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Na segunda aula, nós abordamos a diferença entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, que são duas experiências distintas. Essas aulas já estão disponíveis no canal da nossa igreja. Se você ainda não assistiu ou quer ver novamente, pode acessar a qualquer momento. Então, vamos para a nossa terceira aula, o Espírito Santo capacitando o crente. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver e de uma maneira santa, e também ele nos capacita, ele nos habilita a fazer a obra de Deus. Nós trabalhamos, nós atuamos na obra do Senhor, habilitados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Para isso, ele nos concede os dons espirituais, que vai ser a matéria principal do nosso assunto hoje. Vamos orar? Você pode orar comigo? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Nós, Senhor, estamos alegres nessa oportunidade de poder compartilhar, Senhor, a tua palavra, de podermos falar a respeito das coisas espirituais, falar a respeito da pessoa maravilhosa do teu Espírito Santo e como ele pode nos ajudar a sermos cristãos melhores, a sermos cristãos frutíferos, que podemos estar na tua presença fazendo diferença, fazendo, ó Deus querido, um papel importante na nossa comunidade, no nosso meio, na nossa igreja, para a glória do teu nome. Muito obrigado. Abençoa todos quantos nos assistem, Senhor. Abençoa suas vidas, que eles possam receber também, através da atuação gloriosa do teu Espírito, receber edificação, fortalecimento, iluminação, esclarecimento, Pai querido. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, o Espírito Santo capacita o crente. E a palavra-chave aí é capacitação, não é? O que vem a ser capacitação? Capacitar significa o ato ou o efeito de dar capacidade, de conceder habilidade para exercitar alguma determinada função. Nós vamos ler, para nosso embasamento da nossa lição, um texto bíblico que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 a 13. Paulo vai escrever para essa igreja de Corinto, que era uma igreja em que Paulo já afirmava no seu início que nenhum dom faltava àquela igreja, ou seja, era uma igreja referência nessa questão, nesse assunto de exercitar ou de possuir os dons espirituais. E Paulo vai escrever para esses irmãos lá em Coríntios, justamente para que esse exercício dos dons espirituais fossem mais sabiamente compreendidos e utilizados. Veja só como Paulo começa a escrever no capítulo 12, versos de 1 a 13. Paulo escreve assim aos Coríntios: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, anátema Jesus. Por outro lado,
ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pois bem, queridos, meditando então no texto lido, nós devemos concluir inicialmente 2 pontos. Primeiro, conscientizarmos-nos que o batismo com o Espírito Santo capacita realmente o crente para o serviço do reino, distribuindo os dons espirituais. E também entender o que são esses dons, como operam e como exercitá-los. Tá bem? Então, ao longo da nossa aula, nós vamos estar entendendo esses 2 pontos. Segundo o teólogo pentecostal Stanley Horton, a maioria dos estudiosos classifica esses dons que estão descritos aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que nós lemos, em 3 categorias. Então, há uma divisão desses dons explanados em 1 Coríntios 12 em 3 categorias, que são revelação, poder e expressão. Cada uma dessas categorias estão compostas de 3 dons. 3 dons em cada categoria. Então, são 9 dons concedidos ao servo de Deus para o aconselhamento, o fortalecimento e orientação da Igreja do Senhor. Lembram que no texto, Paulo diz que os dons são distribuídos a cada um para um fim proveitoso. Então, há um plano, há um propósito, há um objetivo soberano do Espírito Santo nessa distribuição dos dons espirituais. Bom, então, já que eles estão divididos por categorias, vamos lá pela primeira categoria, que são os dons de revelação. O primeiro dom de revelação é o dom da palavra da sabedoria. Essa palavra da sabedoria não é a sabedoria natural humana que muitas pessoas, graças a Deus, possuem também, mas é algo natural, algo que é da própria pessoa. Mas no caso aqui do dom da palavra da sabedoria, é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá diante de uma situação complexa, diante de um problema dentro da esfera da vida espiritual do crente ou propriamente do povo de Deus, em que há necessidade de que uma solução apareça e seja a melhor solução, a solução perfeita para aquela situação difícil que, de alguma maneira, poderá vir a prejudicar a obra de Deus ou a vida do cristão em si. Então, é uma sabedoria capacitada divinamente, sobrenaturalmente, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. A palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, é um fragmento da sabedoria de Deus que nos é dada por meios sobrenaturais. Bom,
O que tem a ver, então, a Bíblia e a questão da palavra da sabedoria? Nós vamos ver o que a Bíblia diz e alguns exemplos da palavra da sabedoria registrada nas Escrituras Sagradas. Embora na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, os dons espirituais não fossem evidenciados, ou pelo menos de uma maneira clara e específica, Deus conferia a alguns homens sabedoria do alto para executar ou tomar decisões. Um exemplo disso, bem conhecido, é o caso de José. José interpretou o sonho do faraó e, além dele interpretar o sonho, que a gente poderia até também dizer que foi uma operação do dom de conhecimento, que nós vamos ver daqui a pouco, também foi ali uma clara evidência de uma palavra de sabedoria que veio do Espírito Santo, que veio de Deus para o coração de José. Porque ele não somente interpretou o sonho corretamente, sabendo que Deus estava revelando que haveria fome de 7 anos sobre a terra, e então José, com a palavra de sabedoria, deu um conselho a Faraó. E esse conselho, ele foi tão impactante no coração de Faraó, ele ficou tão admirado com a sabedoria de José, que o constituiu como o governador do Egito para ser o gestor daquela crise, quando viesse, né? Então, foi um exemplo ali bem conhecido, bem claro, de como Deus dá sabedoria para José. Também é muito famoso e muito conhecido o caso de Salomão. Salomão, que foi rei depois de Davi, o rei de Israel, ele foi conhecido pela sua sabedoria, porque ele pediu a Deus sabedoria. Deus apareceu para ele e colocou à sua disposição: pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria, né? E Deus deu uma sabedoria extraordinária, tanto é que lá em 1 Reis capítulo 3, verso 12, o próprio Deus diz assim para Salomão: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então vejam bem que essa sabedoria, ela foi dada por Deus. Salomão não tinha inato, né, essa capacidade. Foi Deus que deu para Salomão e deu de uma maneira completa, sabedoria completa. Nenhum ser humano jamais ultrapassou Salomão em tanta sabedoria. Um outro exemplo também é de Jetro, sogro de Moisés. Jetro não era profeta, Jetro era o sogro de Moisés. Ele estava visitando Moisés quando viu Moisés numa situação complicada. Moisés estava sozinho atendendo toda aquela multidão de pessoas que precisavam de aconselhamento. E Jetro então percebeu que se Moisés continuasse com aquela situação, ele iria ficar doente, ele iria ficar esgotado com aquela situação. Então, Jetro dá um conselho que foi uma palavra de sabedoria. Jetro disse para Moisés para que ele escolhesse homens íntegros, homens sinceros, que compartilhasse com ele aquela responsabilidade de julgar o povo, de ouvir as demandas do povo. Então, ele criou ali uma hierarquia de julgamentos para que os casos mais difíceis realmente fossem levados a Moisés e a maioria, aqueles homens, poderiam resolver tranquilamente. Foi um exemplo de palavra de sabedoria. Temos também, já no Novo Testamento, a própria questão do Estevão. Estevão foi um diácono e depois um pregador do Evangelho, e a Bíblia diz, numa determinada circunstância, que ele estava dialogando, ou discutindo, ou disputando com alguns eruditos, né, da Sinagoga dos Libertos, e a Bíblia diz que eles não podiam resistir nem à sabedoria e nem ao espírito com que Estevão falava. Então, era algo espiritual, era algo sobrenatural dado para Estevão. Isso está lá em Atos capítulo 6, verso 9 a 10, você pode conferir depois. Então, a palavra de sabedoria é um dom espiritual
de grande valor na tarefa do aconselhamento, é um dom valiosíssimo para a liderança, né? Para a liderança da igreja, para quem é líder, para quem exerce alguma autoridade na igreja. O dom da palavra de sabedoria é muito valioso, muito precioso para a condução das situações difíceis que aparecem. Por exemplo, lá em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém foi algo muito importante, porque havia uma disposição da igreja, que era de origem judaica, né, no seu nascimento, de impor aos gentios os mesmos costumes dos judeus. E isso estava causando um problema na pregação do evangelho para os gentios. Então houve ali toda uma reunião, oração, explanaram toda a questão, e Tiago, que era o líder da igreja, ele então declara: olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhuma dessas obrigações que nós temos. Ou seja, o Espírito Santo colocou no coração da liderança da igreja uma palavra tão sábia que resolveu aquela questão. E resolveu de uma maneira maravilhosa, porque depois daquela decisão, a igreja deu cartas, né, comunicando oficialmente para que levasse a Antioquia, que era a sede do ministério de Paulo, para os gentios, e diz que quando aquela carta chegou e foi lida, os crentes se alegraram sobremaneira e eles foram confortados. Olha só, que bacana. A palavra de sabedoria, ela provoca, ela dá uma segurança aos cristãos, ela dá uma segurança ao povo que a sua liderança é uma liderança de Deus, é uma liderança sábia, porque as suas decisões sempre produzem alegria e conforto, alegria e segurança. Foi uma decisão sábia, fundamental para a expansão do Evangelho, porque a partir daquele momento houve assim um crescimento exponencial. Paulo empreendeu suas viagens missionárias, tanto que quando chegam a Tessalônica, os habitantes de Tessalônica, eles disseram: olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Vejam a importância dessa decisão, o que ela produziu, o que ela provocou na expansão fenomenal do Evangelho. O Evangelho, em 30 anos, ele chegou a quase toda a Europa, alcançou a Ásia Menor, alcançou o norte da África, e foi algo assim extraordinário, o espantoso crescimento. O segundo dom de revelação é o dom da palavra da ciência, ou o dom da palavra do conhecimento. Também é uma capacitação sobrenatural. Não é algo que se acumula, né? O conhecimento ele pode ser acumulado naturalmente através de estudo, através de pesquisa. Mas o caso aqui essa descrição, inclusive a palavra conhecimento no grego original é gnosios, que é justamente um conhecimento de origem sobrenatural, um conhecimento de algo oculto, né? Então é necessário que haja uma capacitação para que esse dom ele produza realmente um conhecimento de mistérios, né? Há até duas aplicações práticas do dom do conhecimento, da palavra do conhecimento. A primeira é na própria leitura da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele ilumina o nosso entendimento para que em passagens mais complexas nós tenhamos assim uma condição melhor de entender. Aí já é uma atuação sobrenatural, é uma iluminação que vem do Espírito Santo de Deus com relação às Escrituras Sagradas, para que nós possamos ter um melhor entendimento daquela passagem que naturalmente nos seria difícil entender. Então, é a primeira aplicação básica. A segunda aplicação do dom do conhecimento é com relação ao Espírito dar ciência ou nos dar conhecimento de fatos ocultos, de alguma situação que nos está escondida, mas que essa situação
ela precisa ser revelada porque ela pode estar evitando algum tipo de armadilha, algum perigo para a vida espiritual, tanto do crente individualmente como da igreja. Então, esse dom é necessário para este fim específico. Então, o dom da palavra do conhecimento. Por exemplo, Paulo, quando estava em Éfeso, ele manda chamar os presbíteros da igreja para encontrá-lo lá em Mileto, e ele comunicou uma decisão, ele queria ir para Jerusalém. E ele declara assim, olha, agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer. Então, Paulo não sabia o que iria acontecer quando fosse para Jerusalém. Mas ele diz que o Espírito Santo, de cidade em cidade, revelava, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Bom, ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas o Espírito Santo fez conhecer a Paulo que algumas situações difíceis ele iria enfrentar. Aquilo era certo dele enfrentar. Então, por que o Espírito Santo, então, deu esse conhecimento a Paulo? Para que ele se preparasse, para que ele não estranhasse essa situação. Então, essa foi a necessidade do apóstolo Paulo conhecer aquela situação. Esse dom também foi concedido para o apóstolo Pedro, quando ele desmascarou Ananias. Ananias e Safira fizeram lá um plano, arquitetaram um plano para enganar os apóstolos. Não precisava, mas no coração deles, eles armaram um plano para enganar os apóstolos, vendendo um terreno e ocultando uma parte, que eles diriam que estavam entregando tudo. Não foi pedido nada, era uma oferta espontânea, mas eles entenderam que deveriam fazer aquilo. Mas o apóstolo Pedro, ele recebeu então o conhecimento, ele foi revelado dessa situação de fraude que Ananias estava, juntamente com a sua esposa, arquitetando ali para enganar a igreja. E isso foi importante porque o discernimento, essa palavra de conhecimento foi dado para o apóstolo Pedro para que a autoridade da igreja, para que a liderança da igreja, ela fosse defendida ali daquela intenção maligna, daquela intenção mentirosa. É importante dizer, queridos, que o dom da palavra, da ciência, do conhecimento, ele não é para servir a propósitos triviais. Por exemplo, confirmar casamento, a compra de um imóvel, um investimento, uma viagem, Há, assim, muitos irmãos que vão por esse caminho, buscando para questões triviais, questões naturais, ter uma palavra de revelação para ver se faz aquilo. Caso ou não caso, caso com fulana ou caso com Beltrana, isso, irmãos, é algo trivial, porque a manifestação sobrenatural desse dom, ele tem a finalidade de preservar a vida do servo de Deus e da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Essas questões triviais, essas questões menores, não podemos misturar e não podemos querer acessar esse dom espiritual para resolver questões particulares, menores e triviais. Isso acarreta, inclusive, grande prejuízo, grandes problemas para a vida do cristão se ele não tiver sabedoria, e isso pode gerar, como tem gerado, muitas situações indesejáveis e prejuízos na vida de muita gente. O terceiro dom de revelação é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom é importante para o crente e para a igreja porque existem três fontes de operação espiritual
ou de manifestação de pensamentos ditos espirituais? A primeira fonte, obviamente, é de Deus, né? Deus tem realmente revelado coisas espirituais. Mas também o inimigo, né? Satanás também ele é um espírito e ele também opera nessa área, disseminando informações, disseminando ideias espirituais, e se nós não tivermos discernimento, nós podemos ser enganados. E também o coração do homem. O coração do homem também produz, né? A Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso. Então ele pode produzir também enganos na esfera da igreja, que pode causar algum prejuízo. Então, o que vem a ser o dom do discernimento dos espíritos, né? Qual é o conceito? O dom de discernimento dos espíritos é a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. No original, inclusive no grego, né, esse termo é diakrisis. A palavra significa discernir, julgar, distinguir. Então, é necessário que haja essa operação, porque ela vai envolver uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, que podem estar tentando disseminar algum tipo de ideia, plantar algum tipo de pensamento que é contrário à palavra de Deus. Bom, nós já falamos, né, que as fontes de manifestações espirituais é Deus, o homem ou o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de origem divina, da mente humana, né? O ser humano ele pode ser capaz de iludir-se a si mesmo e iludir aos outros, né? A mente humana pode produzir ali uma palavra que é dita como profética e não é só um pensamento humano. Ou de origem maligna. Agora, como saber? Como distinguir isso? Como ter essa percepção, essa diferença? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Nós não devemos dar crédito a todo espírito. É o que diz a palavra de Deus, 1 João capítulo 4, verso 1. Vamos ver alguns exemplos de como esse dom operou na igreja? Por exemplo, em Samaria, Pedro repreendeu Simão, que tinha se convertido. Simão era um ex-mágico. Ele, quando viu Felipe pregando e operando milagres, Simão, ele era um cara respeitado lá em Samaria, porque ele conseguia, né, fazer com as suas artes mágicas, enganar o povo e se tornou uma celebridade. Mas quando ele ouviu a mensagem do Evangelho e viu a operação dos milagres que Felipe operava, ele se converteu. Mas quando Pedro chega, Pedro vai consultar ali os crentes, né, que haviam se convertido no ministério de Felipe e constatou que eles haviam sido batizados apenas em águas. E aí Pedro impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Eles começam a falar em línguas e profetizar. E Simão ficou admirado com aquilo. Simão então chega para Pedro e diz: poxa, eu vou oferecer para você uma grana legal aqui, eu quero esse poder também para aqueles a quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro ficou indignado com aquilo. Pedro disse para ele: olha, arrepende-te desse teu pecado. Né? O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Eu vejo que você está em laço de iniquidade, você está em fel de amargura. Ou seja, Pedro discerniu ali a intenção do coração de Simão. Né? Então foi muito importante. Imagina se Pedro, por alguma razão, aceita a proposta de Simão, que desmoralização. Né? Isso iria acabar com a obra de Deus. Então é importantíssimo a questão desse discernimento. E talvez Simão não tenha nem
falado com a intenção de subornar Pedro, mas assim, dar uma oferta para o ministério, né? Vou dar uma oferta aqui para você me beneficiar. Isso também está errado e Pedro discerniu sabiamente através do dom do Espírito Santo. Paulo, por exemplo, também em Filipos, ele se deparou com uma situação muito séria. Paulo, quando chega em Filipos e começa a pregar, diz o texto que uma jovem que era possuída por um espírito adivinho, essa jovem começa a acompanhar Paulo na sua pregação. E ela começou a apoiar a pregação de Paulo. E dizia, olha, esses homens que estão falando, estão pregando, eles estão anunciando o caminho da salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo. Ora, à primeira vista, parece, oba, chegou reforço, né? Deus mandou alguém, uma outra profetisa aqui para ajudar na obra de Deus. Mas Paulo discerniu, aquele espírito não era de Deus, aquilo era um espírito maligno que escravizava aquela moça. E Paulo, então, ordenou com autoridade que o espírito saísse daquela moça. Aquela moça foi liberta, acabou ali aquele cativeiro e Paulo entendeu que aquele apoio que ele estava recebendo, na verdade, era uma velha estratégia de Satanás. Se tentasse conciliar aí, Paulo, pega leve aí nessa pregação, eu vou te ajudar, você vai ter sucesso, você vai fundar sua igreja aqui, mas olha, só não mexe no culto para Diana, né? A gente pode conviver aqui pacificamente, né? Ou seja, o diabo tentou negociar ali, atenuar a mensagem do Evangelho para acomodar a idolatria, o erro, o pecado, junto com a igreja militante, né? Então, Paulo teve esse discernimento do Espírito Santo. Então, isso está relatado em Atos, capítulo 16, você pode ler depois e entender melhor. Então, queridos, o dom do discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para o crente discernir a origem das manifestações espirituais, a sua natureza. A Igreja de Jesus, irmãos, precisa dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Paulo declara na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, exatamente esse cuidado, esse receio, esse medo que ele tinha, por isso ele estava ali instruindo a igreja. Ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregando outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente que não tendes recebido, ou um evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? Olha, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então veja como é importante os dons de revelação para a igreja, para que não sejamos enganados. Bom, vamos à segunda categoria dos dons, que são os dons de poder. Primeiro dom da fé. A palavra fé no grego é pistis, que quer dizer a ideia de confiança, certeza, convicção ou uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas de uma forma geral. Então, o dom da fé, a palavra fé, ela tem esse conceito, esse significado, né, da confiança e da certeza. Agora, aqueles que têm esse dom, o dom da fé, eles possuem realmente a mesma fé salvadora que qualquer outro cristão. Porém, esse dom da fé é diferente. Ele faz com que a pessoa que tenha esse dom, ou que receba esse dom, ela tenha uma convicção muito forte das coisas de Deus, o que não é encontrado em qualquer pessoa. O que significa, então, essa fé? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, nós encontramos ali a definição
da fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1 é a definição bíblica da fé. Mas o dom da fé, como nós já dissemos, ele é um dom especial que Deus concede aos cristãos para exercer ou para demonstrar uma fé poderosa, uma fé com uma qualidade muito superior para a vida da igreja, a vida do crente. É uma fé que habilita o crente a tomar até posições heróicas com relação à sua fé. Nós temos alguns exemplos, até contemporâneos ou bem próximos de nós no tempo. Muitos conhecem a história das Assembleias de Deus, que foi fundada no Brasil por dois missionários suecos, né, Gunnar Wingren e Daniel Berg. E na biografia desses dois missionários, quando eles estavam já prontos para partir para o Brasil, eles estavam em Nova York e iam pegar o navio, eles já tinham conseguido juntar $90. Naquela época era dinheiro pra caramba, $90, para vir para o Brasil de navio. Mas Deus mandou, quando eles estavam já preparados, já prontinhos, Deus mandou que eles dessem aqueles $90 para um jornal evangélico que eles conheciam, lá em Nova York. Esse jornal, esse ministério do pastor Duran, ele já tinha, de alguma forma, tentado ajudar Gunnar Wingren e Daniel Berg. Mas Deus ordenou claramente, doem esse dinheiro. Eles ficaram sem dinheiro nenhum. Eles doaram os $90 para essa obra evangélica. Ora, e agora eles ficaram com o projeto, com a certeza de que Deus ia mandá-los para o Brasil, mas não tinham mais o dinheiro. Então foi uma prova de fé que Deus submeteu Gunnar Wingren e Daniel Berg. Bom, eles permaneceram na cidade e no dia seguinte encontram um outro irmão que, os vendo, chega: irmão Wingren, que bom te ver. Olha, eu estava já preparado aqui para mandar uma remessa pelo correio para você. Deus me mandou te dar $90. Eu estava colocando aqui no envelope e já ia mandar postar para entregar para o irmão. Mas já que o irmão está aqui o dinheiro. Eu não vou nem ter a despesa da remessa. Então vejam bem, irmãos, como essa disposição de crer de uma maneira sobrenatural, essa fé é uma fé especial, é uma fé sobrenatural que leva o crente a fazer algumas coisas que naturalmente nós não faríamos, nós não teríamos nenhuma razão para fazer, mas quando Deus nos dá essa fé, essa medida de fé especial, nós podemos fazer coisas incompreensíveis, né, muitas vezes, mas que Deus lá na frente vai mostrar o seu propósito. Então, a fé que esses dois missionários tiveram, ela foi uma fé especial, eu acredito que era o dom da fé operando ali. E depois eles conseguiram o navio também, chegaram no Brasil e as Assembleias de Deus estão espalhadas por todo o nosso país até hoje, uma obra maravilhosa que tem abençoado muitas vidas. Atos capítulo 6, verso 8, fala a respeito de Estevão também, novamente Estevão aí, diz que cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, é um exemplo do dom da fé. Essa habilidade, ela serve também como edificação para todos os crentes, né? Como ver como Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso, e quando nós confiamos absolutamente em Deus, mesmo sendo assim um salto no escuro, mas é algo que Deus vai trazer uma recompensa, vai trazer uma edificação. Então, nós podemos entender que o dom da fé, ele tem essa habilidade de inspirar pessoas a realizarem coisas para Deus extraordinárias, espantosas, fazer algo que dificilmente no nosso estado natural nós não faríamos por absolutamente não entendermos nenhuma razão para fazê-lo. Um outro grande exemplo no século XIX foi George Miller.
George Miller, na Inglaterra, ele ficou conhecido como alguém que conseguiu sustentar 10 mil órfãos em toda a sua vida. Mais de 50 anos ele dedicou a cuidar de órfãos na Inglaterra, num período que era muito difícil, num período em que não havia assistência social. Era necessário que pessoas com compaixão tivessem esse tipo de atitude. E George Miller colocou no seu coração que ele iria cuidar daquelas crianças sem pedir ajuda humana. Olha que coisa interessante, o dom da fé. Ele disse que ele iria confiar apenas em Deus, apenas no Senhor. Ele só ia pedir ajuda a Deus para cuidar daqueles órfãos. E num dos livros da biografia de George Miller, conta uma história que, num determinado momento, eles estavam para ter a refeição e não tinham absolutamente nada. Nada. Não tinha um pedaço de pão, um copo de leite, não tinham nada. E George Miller, então, senta à mesa com os seus órfãos e ele começa a orar dando graças, né? Os pratos e os copos vazios. Mas ele começa orando dando graças. Quando ele termina de orar, batem na porta, ele vai atender, é um homem que diz para ele, olha, eu estava distribuindo leite aí, mas a minha carroça quebrou a roda e eu não vou conseguir entregar mais, então eu decidi vir aqui e doar o leite para vocês. Né? Então, irmãos, George Miller orou sem ter nada na sua frente. Que fé! Essa fé é o dom da fé. Então, todos naquele momento puderam se alimentar, tomar leite à vontade e, assim, mitigar a sua fome, a sua necessidade. E, assim, George Miller, na sua biografia, ele era um homem muito meticuloso, ele anotava cada oração respondida. E, no final da sua vida, ele teve 50 mil orações respondidas. Vocês podem depois procurar livros da biografia de George Miller, é muito inspiradora, é muito bonita, e ele fala a respeito de um homem de fé, de um homem que tinha uma fé extraordinária. Muito bem, queridos, continuando na nossa explanação, vamos agora aos dons de curar. Dons de curar significam a capacitação divina para curar diversos tipos de enfermidade. As enfermidades podem ser físicas, podem ser emocionais, psicológicas e podem ser até espirituais. A Bíblia fala de enfermidades espirituais. Então, por isso que está no plural, né? Os dons de curar. Então, os dons de curar são recursos sobrenaturais para que o Senhor possa estar atuando na cura, nesse milagre tão necessário, né? Da cura divina, da cura espiritual. Então, Deus concede esses dons maravilhosos que estão à disposição da igreja, à disposição do crente. E interessante notar, irmãos, que todas as curas que a Bíblia relata sempre foram curas imediatas, né? Curas instantâneas, realmente para atestar o seu efeito milagroso, o seu efeito divino, a sua origem divina, né? Foram milagres espantosos, pessoas foram curadas de imediato. Não é? Houve uma oração, houve uma imposição de mãos, e ali a pessoa enferma, quer paralítico, quer cego, quer leproso, foram curados imediatamente, isso através dos dons de curar. Isso foi prometido pelo Senhor Jesus. Quando ele estava sendo assunto aos céus, ele faz para os seus discípulos a grande comissão. Em Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os dons de curar. Então, parece bem explícita essa operação dos dons de curar na imposição e nas respostas imediatas, quando isso acontece nos relatos da Bíblia Sagrada. A cura física também
é um dos sinais espirituais que devem acompanhar a pregação do Evangelho. O ministério de pregação deve ser acompanhado. Jesus colocou isso de uma forma bem clara, né? Seguindo a pregação do Evangelho, os sinais também deveriam acompanhar. E nós vemos isso no livro de Atos, isso na vida da igreja primitiva, da igreja do livro de Atos, isso é muito claro, né? A necessidade dos dons de curar são claras para hoje, para o nosso tempo, né? Também nós temos o dom da operação de maravilhas. Esse dom, ele realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Diz o relato lá de Atos 19 que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E algo assim inusitado, e isso não é um exemplo para se criar uma doutrina, mas é algo que acontece na operação de maravilhas. Diz que até lenços e aventais que tiveram contato com Paulo eram levados para os enfermos e eles eram curados, né? Isso é uma coisa específica que aconteceu. É uma espantosa concentração, uma intensidade e uma manifestação abundante do poder de Deus. Então, os exemplos de Paulo e Filipe em Atos, eles indicam exatamente isso, uma profusão de milagres através da imposição de mãos, milagres que aconteciam até pela proximidade desses homens ou de até algum tipo de material que foi colocado em contato com essas pessoas. Finalizando o terceiro bloco, os dons de expressão ou de elocução. Temos o dom de profecia. O que é esse dom de profecia? O dom de profecia, especificamente, não é a profecia como muitos alegam ser a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus não deixa de ser uma profecia porque nós estamos transmitindo aquilo que Deus falou. De certa forma, é uma profecia, sim. Mas o dom de profecia aqui, especificamente, elencado por Paulo, ele fala de mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, no nosso idioma próprio, e que objetivo é exortar, edificar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Em Atos 11 fala de um profeta chamado Ágabo. Esse profeta ele vai dizer que vai haver uma grande fome, e isso aconteceu. Então, essa profecia foi para avisar a igreja que haveria necessidade de ajuda a alguns irmãos. Então, foi uma mensagem espontânea, uma mensagem específica para tratar de uma determinada situação. Então, o dom de profecia aqui, ele serve exclusivamente para proclamar fatos especiais que podem afetar a vida do crente, do servo de Deus ou a vida da igreja. Então, o dom de profecia ele vai atuar apenas nesse escopo especificamente. Ou seja, em absoluto, o dom de profecia ele não se dá, ele não serve, ele não se destina a criar uma doutrina nova, a estabelecer um novo procedimento na igreja, ele não cria uma nova doutrina. Ele não vai entrar em choque com a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, de maneira nenhuma. O dom de profecia ele não tem esse alcance, esse escopo, nem essa autoridade. É exclusivamente para avisar de algum tipo de acontecimento necessário que vai provocar a edificação, o consolo, a exortação dos crentes de uma forma geral. Amém? Então, profetizar não é desejar uma bênção para uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Não é isso que o dom de profecia destina. Então, queridos, nós temos que ter cuidado para usar esse dom. Tem que ser muito equilibrado para usar corretamente esse dom. Porque não poucos crentes, não poucas igrejas
foram prejudicadas, estão sofrendo sérias consequências pela má utilização desse dom, o dom de profecia. Então, Paulo, inclusive, diz que toda profecia desse dom deve ser julgada. A palavra de Deus nunca é julgada, ela não é passível de julgamento, porque ela é a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra do Senhor. Então, não há nada que possamos julgar aqui, não possamos analisar nada aqui. Mas o dom de profecia, Paulo aconselha a julgar, a analisar. Ele diz, 1 Coríntios 14, 29, falam apenas 2 ou 3 e outros julguem. A igreja de Jesus deve ser conduzida segundo as Escrituras. Amém? Segundo a palavra de Deus. A Bíblia é, por excelência, a profecia maior e deve ser seguida. Outro dom é a variedade de línguas. Esse dom é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou até transmissão de uma mensagem divina, quando há o outro dom da interpretação das línguas. O dom da variedade de línguas, ele é importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. É tão importante quanto. Não é? O relato, inclusive, da descida do Espírito Santo, fala que assim que foram cheios, eles começaram a falar noutras línguas. Então, isso foi algo importante naquele evento, até porque haviam pessoas de várias nacionalidades ali e aquela manifestação da variedade de línguas foi percebida por todos aqueles povos como sendo a sua própria língua materna. Então, houve um propósito de Deus ali na manifestação da variedade de línguas. Essas línguas estranhas, elas podem ser, como no relato ali de Atos 2, línguas que são conhecidas por outras nacionalidades, mas também línguas misteriosas, línguas dos anjos, que são mistérios, né, também. E quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 4. Falar em línguas, então, é um instrumento de edificação. E são dons atuais, irmãos. Não há nenhum tipo de motivo para não crermos na atualidade do dom de línguas. Ele é tão útil à vida pessoal do crente como foi no tempo da igreja primitiva, tão útil quanto hoje também. O benefício divino dessa linguagem está longe de ser apenas algo muito particular, uma vez que essa língua estranha, ela expressa sobre o nosso controle. Não é exatamente como ela opera, mas exatamente o que ela fala, o que ela representa. Então nós estamos falando em línguas estranhas, de mistérios que nós não entendemos e que ninguém entende, conforme Paulo diz também, que há línguas que ninguém entende, né? Nós estamos falando, estamos edificando, estamos exaltando a Deus, estamos orando algo que até mesmo a nossa consciência não consegue alcançar, mas o Espírito ele vai nos ajudando a orar. O Espírito nos leva a falar numa linguagem que produz esse resultado. Há também o dom da variedade da interpretação das línguas, que deve ser usado sempre em conjunto com o dom de línguas. Então, esses são os dons espirituais, os dons que Paulo enumera ali em 1 Coríntios capítulo 12. Nós cremos na atualidade desses dons, nós vemos na nossa igreja a utilização, a operação desses dons, e a recomendação final é aquilo que Paulo diz, que tudo deve ser feito com ordem e decência. A operação dos dons espirituais, elas devem estar subordinadas à palavra de Deus, elas não devem perturbar o culto público, elas não devem produzir nenhum tipo de constrangimento particular, elas não devem interferir na vida particular das pessoas, ou seja, nós temos que conhecer os dons. Aquilo que Paulo diz. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas Paulo começa dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Como ignorantes, Paulo? A gente já sabe, já conhece os dons.
Talvez Paulo estava dizendo exatamente isso. Vocês precisam, além de conhecer que os dons existem, a forma certa de operar esses dons para que não haja prejuízos, não haja escândalos, não haja nenhum tipo de prejuízo à obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esteja conosco na próxima aula para que nós possamos fechar esse assunto tão maravilhoso, tão especial. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nos dizer e nos conduzir nesse conhecimento tão especial que são os dons que Tu tens usado para capacitar e para habilitar a Tua igreja a realizar a Tua obra. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.